Fala galera X, estamos aqui no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação, trabalhando com você agora esse conjunto de aulas, onde vamos aí na geografia tratar hoje da população. Eu sou Thiago Feitosa, vocês já me conhecem, e vamos hoje iniciar com a questão das teorias demográficas. Gente, teorias demográficas, elas sempre são discutidas em análise de população pelas diferentes óticas com que ao longo do tempo, os especialistas, até os dirigentes políticos foram entendendo o comportamento populacional. Nós temos vários teóricos da população ao longo do tempo, e não cabe aqui a geografia ficar tratando de nível acadêmico, mas o que mais nos interessa no primeiro momento é o nosso amigo Malthus, o Thomas Malthus, que era um padre, gente, ou seja, ele tinha uma motivação religiosa, em termos de preocupação com a população, e o Malthus, ele via, preocupado com aquela população que chegava ali na sua paróquia, pedindo por alimentos, pedindo por abrigo, pedindo por roupas, mantimentos, ele entendia que essa população estava sufocada pelo quê? Por um crescimento populacional excessivo, na sua opinião. O Malthus, ele compreendeu que, enquanto a população se reproduzia numa progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, 64, os alimentos eles eram oferecidos numa progressão aritmética, 2, 4, 6, 8, 10, numa cadência mais lenta. Na visão malthusiana, os alimentos seriam oferecidos num ritmo muito inferior ao ritmo que essa população se reproduzia. O que nós sabemos que é mentira, Porque uma pessoa nasce e ela não vai se reproduzir automaticamente. Mas na visão malthusiana, olha o período, século XVIII, XIX, o que isso lembra você, pessoal? Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, as cidades inglesas superlotadas, muita gente ali, formando massas de exército de reserva de trabalhadores, oprimidos por aquela mais-valia, ou seja, um estado de miséria muito grande. Para aquele momento, a visão malthusiana, ela até se justificava, Tanto que o Malthus, ele pregava o celibato como forma de controle da natalidade. Celibato a gente sabe que é o não farás aquilo que é bom, Mas na visão malthusiana isso era muito simples, porque ele era um padre, O que é cretino, pessoal, é você ver o resgate das ideias malthusianas em pleno século XX e XXI, que seriam chamados neomalthusianos, que acreditam que no controle da natalidade você teria, uma possibilidade de controle da pobreza, ou seja, o problema do pobre tem pobre porque o pobre faz filho. Então, evita que o pobre faça filho? Isso é uma lógica muito deturpada, Claro que aqui você vai incentivar políticas natalistas, sistema de ligaduras de trompas, vasectomias, oferta ali de métodos contraceptivos para a população mais empobrecida. Já o ecomalthusianos tentam analisar isso num prisma ambiental, ou seja, a degradação ambiental, a escassez de recursos é promovida pelo excesso de população. Excesso esse que nós vamos criticar daqui a pouquinho, Quem contrapõe essa visão malthusiana, neo e eco, são os reformistas, que são fortemente influenciados por teorias marxistas e acreditam que com distribuição de renda, igualdade social, melhor saúde e educação, as populações mais pobres que normalmente têm mais filhos vão reduzir de forma gradual essa natalidade, equilibrando o ritmo de crescimento. Pessoal, então agora vamos entender o que nós chamamos de transição demográfica. Por que você dá esse nome de transição demográfica? Porque você vai transitar de um momento onde a natalidade e a mortalidade se encontravam altas para o momento onde a natalidade e a mortalidade se encontram baixas. E uma série de fatores vão ser referentes a este momento. Temos que entender que o primeiro momento, primeira fase, primeira etapa, como você preferir, dessa transição, que interessa para a gente no vestibular, é a fase que antecede ali o início do século XX, Segunda metade do século XIX, vamos colocar assim, para a Europa e Estados Unidos, que são áreas de maior desenvolvimento. Aqui no Brasil você vai ver esse fator já na primeira década do século XX, que é um período onde, reparem, gente, a curvinha da mortalidade vai cair. E por que ela cai?
Porque você vai ter melhorias científicas ligadas às vacinas, aos medicamentos, a questão do saneamento básico, né? Tratar da água, tratar do esgoto. No Rio de Janeiro, por exemplo, você tinha a prática do lá vai, né, gente? O cara pegava uma bacia com seus excrementos, gritava lá vai e jogava pela janela. Olha a situação lastimável dessa cidade, né? Em termos de saneamento urbano, né? Você tinha aqueles chamados miasmas urbanos, ambientes mal cheirosos, ambientes, né, sujos, que precisavam ser corrigidos para que essa população tivesse melhor qualidade de vida. Aqui no Rio de Janeiro especificamente, você vê ali o período da revolta da vacina associado ao momento onde essas tecnologias vão ser inseridas na sociedade. As pessoas vão desfrutar de mais expectativa de vida, consequentemente a mortalidade cai. Reparem, até este momento, natalidade alta e mortalidade alta. Mortalidade em queda. A natalidade aumentou? Não, ela se manteve alta. Lembra, pessoal, início do século XX, sociedade de predomínio rural, patriarcal, machista, elevados índices de natalidade, até porque ter filhos era sinônimo de virilidade, ter filhos homens era sinônimo de quê? De força para a lavoura, né? Então você tinha um machismo muito arraigado. E aí, gente, você percebe que isso vai mudar. Por quê? A natalidade se mantém alta e a mortalidade caiu. Olha o saldo populacional, pessoal. Você vai ter um aumento do número de pessoas, uma explosão demográfica, né? Que, como o mestre Zé Bonner gosta de falar, fala de baby boom. O que é o baby boom? Né? É a explosão dos bebês. Só que a gente tem que ter um cuidado, porque quando você fala baby boom, o cara acredita que o número de nascimentos aumentou. Cuidado, não aumentou. Foi a mortalidade que caiu. Beleza, gente? Cuidado com essa questão. E ao longo do século XX você percebe esse saldo na explosão e mais ou menos ali, final dos anos 60, início dos anos 70, você vai perceber o que, gente? Um declínio da natalidade. Você vai ver que a curvinha ela começa, ó, a se aprofundar. Por quê? Porque você vai ter a Revolução Verde. Lembra da aula de industrialização que o mestre Zé Bonner fala com você sobre a terceira Revolução Industrial? Ela não é só industrial, ela é técnico-científica informacional, ela engloba a sociedade. Então você vai ter modernização no campo, altos índices de produtividade, no entanto o que, pessoal? Êxodo rural, urbanização. Lembrando que urbanização, quando você tem um predomínio de população urbana em relação à rural. Gente, mais pessoas vivendo nas cidades, com altos custos de vida. Tinha como essa sociedade se comportar de igual maneira? Não. O homem vai ter que pedir à mulher, vai ter a necessidade de aceitar a mulher no mercado de trabalho. E essa mulher passa a trabalhar, passa a colocar dinheiro dentro de casa, passa a ter voz. E a gente sabe que as mulheres com voz, elas ganham de nós homens, que nós não temos o mesmo poder de discussão. Elas sempre vencem, né, pessoal? Claro que eu estou brincando. Na verdade, a presença da mulher no mercado de trabalho e com mais postura social, dá a ela condição de quê? De participar ativamente, mas também menos tempo de quê? De ter filhos, de procriar, de cuidar das famílias, até porque o custo de manutenção dessas famílias ele estava muito elevado. Então as pessoas passam naturalmente a ter menos filhos. Geração pós geração, essas mulheres trabalham e se inserem cada vez mais nesse mercado, consequentemente a natalidade cai. No Brasil, né, gente, tem até um dado interessante, que hoje a população já está numa tendência de decadência. Lembra que a gente falou anteriormente dos neomalthusianos, dos ecomalthusianos? A preocupação não era uma explosão? Ué, o que mudou? Mudou que hoje você tem um cenário diferenciado em relação a isso. Hoje, essa mulher procria menos, os casais têm menos filhos, as vidas são mais individualistas, é o cenário capitalista consumista. Então você começa a ter essa família em larga escala, né? Tanto que a gente tem um índice que chamamos de taxa de reposição, que é 2,1 filhos por casal. Toda a população que fica abaixo desses 2,1 filhos por casal, a gente diz que ela está em tendência de declínio. E o Brasil hoje já está com 1,8, 1,7 filhos por casal. Já estamos numa vertente de decadência que vamos chamar de implosão demográfica, né? Essa população fica mais velha e pouco a pouco vai decair. Por quê? Um detalhe muito importante. A mortalidade cai, mas ela pode chegar a zero? Não, você não pode dizer hoje assim,
vou ser imortal. Você não tem essa opção. Em algum momento você vai morrer, infelizmente. Então você prolonga, mas você não elimina a mortalidade. Agora, a natalidade pode chegar a zero? Pode, essa pode. Por que ela pode? Porque se a população mundial decidir hoje não ter mais filhos, isso é plenamente possível. Claro, na prática isso é muito complicado, mas é possível tecnicamente falando. Dentro disso, o número de nascimentos torna-se inferior ao número de óbitos e o decréscimo populacional acaba sendo uma tendência mais preocupante na atualidade. Bom, pessoal, agora aqui vamos analisar o que a gente chama de estrutura populacional, representado pelas chamadas pirâmides etárias, né? A pirâmide etária ela tem esse nome devido ao seu formato triangular, clássico, né? Óbvio, mas entendemos que pirâmides triangulares hoje em dia são cada vez mais raras. Por quê? O que uma pirâmide triangular representa? Uma base larga onde eu teria a maioria de pessoas jovens e um topo estreito com uma minoria de idosos, né? E nós sabemos que hoje em dia, pelo que vimos na transição demográfica, o número de jovens tende a se encolher e o número de idosos tende a se ampliar. Tiago, mas mesmo nos países menos desenvolvidos? Mesmo nos países menos desenvolvidos, porque de uma maneira geral a saúde tem melhorado. Eu não estou aqui afirmando que na África eu tenho índices ideais de saúde, mas se eu comparar 100 anos atrás, houve um avanço significativo, então é legal a gente perceber isso. As pirâmides elas são formadas por 3 camadas principais. A faixa dos jovens, que é a galera entre 0 e 19 anos, isso é uma classificação de acordo com o IBGE, ou seja, é brasileira, tá, gente? Os adultos, que representam a galera entre 20 e 59 anos, e aqueles com mais de 60 anos seriam chamados de idosos ou população senil, tanto faz. Essas 3 faixas etárias elas são importantíssimas para a compreensão das características de uma sociedade. Por quê? Aqui eu coloquei estatísticas representando o Brasil. Percebam que o Brasil tem 11% de idosos. Se você fosse ver o censo de 2000, por exemplo, anterior ao de 2010, que é o mais recente, você teria apenas 9% de idosos. Então eu tive uma expansão desse chamado ápice da pirâmide. Por outro lado, essa base de jovens era em torno de 40% e ela se encolheu. Então nós temos um estreitamento da base e um alargamento desse ápice. E o corpo, pessoal, que responde pela maior fatia da população brasileira. Essa galera é importantíssima. Por quê? São os adultos e representam o que chamamos de PEA, população economicamente ativa. Essa PEA, pessoal, ela se divide em 3 setores. Vem aqui comigo. O primário, que é aquele relacionado, né? Atividades extrativistas, pecuária, agricultura. O setor secundário, que é aquele correspondente à produção, indústrias, manufaturas e até o artesanato. E o terciário responde pela prestação de serviços e o comércio. Percebemos que esses 2 primeiros setores, primário e secundário, você viu lá com o Zé Bonner, eles têm apresentado uma ampla mecanização. Essa mecanização, pessoal, ela decorre da revolução técnico-científica, substituindo os trabalhadores. Olha o desemprego. Onde que essa galera vai ter que atuar? No terciário. Então você vai ter atualmente um fenômeno de inchaço, né? Também chamado de hipertrofia do setor terciário ou terciarização. No Brasil, por exemplo, pessoal, em torno de 68,5% dos trabalhadores estão no setor terciário. Se você for na Europa e nos Estados Unidos, essa lógica se mantém. Aí tu vai falar, pô, Thiago, então economicamente o Brasil está no mesmo patamar desses países? Muito cuidado. Apesar dessa incrível terciarização, uma característica marcante desse setor terciário no Brasil é a informalidade. Então você tem um grande número de pessoas sem carteira assinada, sem regulamentação, sem registros trabalhistas, o que gera, obviamente, o fenômeno do subemprego, onde as condições ideais de trabalho não são respeitadas, você vai ter precariedade salarial, né? E vários casos extremos, como até escravismo, né? A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, né, verifica, né, e até pune em alguns casos esses tipos de realidade, mas são muito difíceis de ser constatados, né? Principalmente em um país como o Brasil, onde a extensão territorial ela é imensa. Gente, voltando para cá, se você perceber, os jovens, que é a galera entre 0 e 19 anos, eles são a projeção futura de quem?
dessa própria PEA. Então vamos analisar se aqui a PEA hoje no Brasil é de 54% e de jovens é de 35%, o que eu estou analisando num prazo médio? Uma diminuição dessa PEA. Por quê? 0 a 19 anos, essa galera vai entrar no mercado de trabalho e vai compor uma força de trabalho menor do que aquela que existe hoje. Então as economias tendem a um encolhimento, né? Já por outro lado, os idosos que estão alargando a sua presença, eles vão o quê? Exigir cada vez mais recursos de aposentadorias. Ah, Thiago, então o idoso é um peso para as economias. Galera, essa visão é completamente errada. Por quê? O idoso é o cara que já foi PEA, já trabalhou, já consumiu, já pagou os seus impostos e hoje recolhe aquilo que ele contribuiu. Então, pessoal, se você perceber que hoje não existem recursos para pagar a aposentadoria, é porque houve uma incapacidade dos governos em sustentar o sistema previdenciário, que está em falência no mundo inteiro, né? Então você vai para uma Europa hoje, por exemplo, qual o cenário que se percebe? Para complementar o encolhimento da PEA, você chama o imigrante. Então o imigrante é uma força de trabalho importantíssima, né? No entanto, a xenofobia, leis excludentes, inclusive relatadas em governos na Alemanha, na França, tendem a segregar esse imigrante socialmente. Então olha só o paradoxo, esse cara é importante economicamente, mas socialmente ele quer, né, ser incluído, mas é excluído, é repelido, né? Por outro lado, o idoso tem o seu limite, né, sua idade mínima para aposentadoria cada vez mais estendido. Por quê? Porque não tem recurso para pagar esse cara. Aí você vai na França, você vê a passeata do jovem e do idoso de mãos dadas. Ah, Thiago, a França é um país politizado, né? Um país onde as pessoas abraçam a causa dos outros. Mentira, pessoal. Na verdade, o jovem está marchando com o idoso, por quê? O idoso quer se aposentar e o jovem quer trabalhar. Galera, estatísticas bizarras afirmam que na Grécia, por exemplo, país onde a crise é muito forte, 68% dos jovens entre 19 e 25 anos estão sem emprego. Por quê? Se o idoso não se aposenta, o jovem acaba não entrando no mercado de trabalho. Pessoal, vamos então finalizar com a migração, que representa a dinâmica da população dentro do espaço. Essa população normalmente migra, movimenta-se, busca uma nova realidade graças a fatores predominantemente de repulsão. Esses fatores, né, como guerras, epidemias, desemprego, o IDH precário, né, problemas relacionados a catástrofes naturais, né, são fatores que levam essa população a buscar novas regiões que tenham fatores de atração, onde o IDH seja elevado, existem empregos, onde você tem uma estabilidade política, né? Não tenha perseguição religiosa, por exemplo, uma natureza estável, né? Ou seja, fatores que sejam melhores condições para receber esse fluxo populacional. As tendências de fluxos populacionais no espaço geográfico, elas mudam ao longo do tempo, né? Tradicionalmente, países periféricos cedem população para países centrais. Vemos na atualidade países centrais, né, como países europeus e Estados Unidos, cedendo população para países tradicionalmente periféricos, já que eles estão em crise, né? E esses periféricos acabam recebendo contingentes antes inesperados, né? Temos no caso aqui do Brasil, né, na região do Norte Fluminense, né, vários engenheiros, né, mão de obra qualificada europeia, atuando em cidades como Macaé e Campos, e temos na Europa, né, na Espanha, saída de pessoas em busca do norte da África, né, uma coisa que era impensada até alguns anos atrás, né? E quais são os tipos de movimentos populacionais que nós observamos nos concursos? Principalmente esses quatro aqui, né? Temos o êxodo rural, que é um movimento clássico do campo para a cidade, né? Esses movimentos eles vão ser sempre despertados por uma concentração de terras no campo, por uma mecanização das atividades que vai acabar gerando substituição do trabalho, desemprego, né? Essas cidades que recebem essas pessoas ficam inchadas, começam a passar por problemas sociais e aqueles municípios interioranos ou países, né, periféricos começam a se industrializar. Lembra da aula de industrialização, né, aqui do nosso pacote. E aí você percebe o quê? Que nessa realidade, né, esses lugares vão oferecer empregos e vão gerar migração de retorno. Olha que situação interessante. Pessoas que saíram no passado do interior e foram para a cidade, hoje saem das grandes cidades e vão para essas periferias em busca dessas novas oportunidades. Esse movimento que é muito quente, né? No Brasil ele tem se tornado uma tendência cada vez maior. O movimento pendular ele é diário, né? Ele ocorre entre periferias ou cidades satélites
e centros urbanos diariamente para trabalhar e depois voltando para casa. Essas localidades periféricas são chamadas também de cidades dormitório, já que essas populações elas ficam apenas o tempo suficiente para dormirem nas suas casas. Por fim, o movimento sazonal ou a transhumância, que é um movimento de época, temporário, pode estar relacionado a mudanças de estação do ano, pode estar relacionado a ciclos econômicos. No Brasil, gente, temos como movimento clássico relacionado a esse tipo aqui específico, o movimento entre sertão e zona da mata, onde pessoas vão sair das áreas sertanejas em busca de emprego na zona da mata, temporariamente, e vão voltar para casa, migrando apenas nas épocas de plantio e de colheita.